forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa que hoje vamos celebrar será pelas almas de José Matias Júnior, Maria Teresa Pissara, Lourdes Pissara, Américo Pissara e Salvador Silveira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fosse enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores arrependidos, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos cristãos que vivem em Éfeso, fiéis a Jesus Cristo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoe, com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade na sua presença. Ele nos predestinou conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho. Nele, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele nos concedeu a abundância, com plena sabedoria e inteligência. Ele nos deu a conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio de benevolência nele, de antemão estabelecido, para se realizar na plenitude dos tempos, instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo refrão. O Senhor revelou a sua salvação. O Senhor revelou a sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, para as maravilhas que ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor revelou a sua salvação. O Senhor deu a conhecer a salvação. Revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. O Senhor revelou a sua salvação. Os confins da terra puderam ver a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. O Senhor revelou a sua salvação. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tumba e da trombeta. Aclamai o Senhor, o nosso Rei. O Senhor revelou a sua salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord said, "Woe to you who build the memorials of the prophets, whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and give consent to the deeds of your ancestors. For they killed them, and you do the building. Therefore, the wisdom of God said, I will send to them prophets and apostles. Some of them they will kill and persecute, in order that this generation might be charged with the blood of all the prophets, shed since the foundation of the world, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who died between the altar and the temple building. Yes, I tell you, this generation will be charged with their blood. Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge. You yourselves
did not enter, and you stopped those trying to enter. When Jesus left, the scribes and Pharisees began to act with hostility toward him and to interrogate him about many things, for they were plotting to catch him at something he might say. The Gospel of the Lord. Today we are celebrating the feast day for Saint Teresa of Jesus. Saint Teresa of Jesus was born in 1515, and she was friend of other great saint, Saint John of the Cross, and she reformed the Carmelite order at her time, and she founded 17 convents in her lifetime. So this saint is important for the spiritual life of the church. She is considered doctor of the church because she wrote many good things on prayer. And one of the things that she wrote about prayer is that prayer means being on terms of friendship with God, frequently conversing in secret with Him, who we know love us. So in this way, she taught us by her writings about this friendship with God. And based on her writings about prayer, she earned this title of Doctor of the Church in 1970. So why she is important for the mystical life? Because she teaches us to be in communion with God. Sometimes we think that our relation with God comes just because we hear the gospel. Yes, come through it as well, but our relation with God comes also through our prayer. I have been talking about this relation with God, that we must establish this relation with God, and this relation we establish with our prayer. When we are in silence before God, not just when we pray with others, but especially when we pray alone, when we pray in silence, when we take time to put ourselves before God, and when we spend our time with God. In our lives, we have many things to do during the day, or we have many activities, and sometimes we are lost because our time is dedicated just to the things that we must do during our day, or things that we say, temporal things. And the prayer teaches us that we must take a time for our spirituality. If we don't take a time for our spirituality, we are not going to have a true relation with God. So when I speak about this, it means if in our daily lives we don't take a time to be before God, to talk to Him, our relation with God will be a weak relation. And we are not going to experience the love of God to us. We are not going to experience His presence. So this is what Saint Teresa of Jesus teaches us. When she reformed the Carmelite order, she would like to have sisters with a simple life based on the initiation of Christ's poverty on the cross. So when we look to Jesus on the cross, we are going to see a poor man that has nothing to offer in the eyes of the world. But He offered His life. This is the most precious gift that He gave us. So this is what Jesus gave us.
And if we don't pray, we are not going to realize this gift of God's self-given to us. We are not going to see this donation of Jesus to us. We are not going to see His deliverance to us, to take us from our sins. As St. Paul spoke in this first reading to the Ephesians, when he was talking about the spiritual blessing from heaven, and then he was talking about that in Jesus Christ we were chosen by God, because God chose to rescue us from the power of sin and also from the power of the evil one. But if we don't contemplate Jesus Christ on the cross, we are not going to realize how great is this love for us. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez no Evangelho, Jesus está condenando os fariseus e também os doutores da lei. Por que Jesus está condenando os fariseus e doutores da lei? Já é o segundo dia no Evangelho que nós vemos Jesus falar contra os fariseus, contra os doutores da lei, especificamente, falando sobre a hipocrisia deles. Então Jesus fala 7 ou 8 vezes: ai de vós. Ontem Jesus falava disso, hoje Jesus fala disso de novo: ai de vós. Quando Jesus fala ai de vós, ele quer dizer uma outra coisa mais grave do que isto. Ele quer dizer isto: infelizes ou malditos de vós. Esta palavra. No Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, nós temos Jesus que fala a respeito das bem-aventuranças. No Evangelho de Mateus, Jesus fala: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que promovem a paz, bem-aventurados os simples, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, dizendo todas as palavras de bênção sobre aqueles que, de fato, vejam o Evangelho e ponham esse Evangelho nas suas vidas. Como também em Lucas ele fala: felizes de vós, ou fala ai de vós. Quando Jesus fala bem-aventurados, ele está querendo dizer que quem é bem-aventurado, então está do outro lado para quem ele fala ai. Porque quando ele diz ai, ele está dizendo assim: vocês têm que emendar a vossa vida, porque se vocês não emendam a vossa vida, vocês não encontrarão o reino dos céus. Ou seja, vocês não encontrarão a salvação. É isso que ele está dizendo. O que fazem os doutores da lei? Os doutores da lei, eles interpretam a lei da maneira que eles querem interpretar. Eles não põem a misericórdia de Deus na lei. Eles não põem a caridade na lei. Eles não põem, de fato, o amor de Deus, como aquele amor que Jesus quer dar, na lei. O que eles fazem? Eles usam a lei para condenar as pessoas. Eles usam a lei para julgar as pessoas. Eles usam a lei para recriminar as pessoas. Por isso que Jesus fala no Evangelho: vocês edificam os túmulos dos profetas, mas os profetas, vossos pais, foram quem mataram a eles. O que ele quer dizer? Vieram os profetas no Antigo Testamento, vieram aqueles enviados de Deus que falaram com vocês. Veio João Batista, falou com vocês. O que aconteceu? Foram mortos. Vocês rejeitaram aqueles, agora também me rejeitam. Quando vocês fazem os túmulos daqueles que os vossos pais mataram, vocês estão concordando com o ato dos vossos pais, vocês estão concordando com eles. Então Jesus está dizendo aqui para eles: é preciso que a lei, ou seja, aquela lei que vocês conhecem, é preciso que vocês usem para praticar a misericórdia, para praticar o amor. Depois ele diz: vocês, doutores da lei, que conhecem a lei, mas usam a lei para pôr um fardo pesado nos ombros dos outros. Vocês
tiram a chave da ciência. Qual é a chave da ciência? A ciência de entender a lei de Deus, o conhecimento da lei de Deus. Vocês pegam o conhecimento da lei de Deus, vocês não mostram para ninguém o conhecimento da lei de Deus, e vocês impedem os outros de terem acesso ao reino de Deus, porque vocês manipulam o conhecimento da lei. É aquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Aqui Lucas, no capítulo 11, diz dessa maneira. No capítulo 23 de Mateus, Jesus fala desta maneira: vocês se colocam na porta do reino de Deus, vocês não entram no reino de Deus e vocês não deixam ninguém entrar. E aqui Jesus diz: vocês tiram a chave do conhecimento da lei e vocês não deixam ninguém entrar no conhecimento da lei ou ter o acesso ao reino. Por que Jesus faz essa recriminação e esses ais contra os doutores da lei? Exatamente porque a maneira como eles usam a lei é diferente daquilo que é a lei. Para entender isso, a lei de Deus é aquela que nós temos na Bíblia. O que faziam os doutores da lei? Eles tinham uma interpretação pessoal e diziam: essa interpretação é aquela que serve para todos, mas não era aquilo que Deus de fato falava. Por isso que Jesus conta lá um pouco mais atrás aquela parábola do bom samaritano, dizendo: um homem cai vítima de ladrões, passa por ele um sacerdote, passa por ele um levita, ninguém faz nada por aquele homem, porque eles tinham medo de ficar impuros. A lei falava a respeito do ser puro e do impuro, e por causa de uma norma da lei, eles deixaram de fazer a caridade. E o que é a plenitude da lei? É de fato a caridade que uma pessoa faz. A plenitude da lei é de fato a prática do bem que a pessoa faz. A plenitude da lei é a prática da misericórdia. Por isso que Jesus, no capítulo 15 de Lucas, fala para nós a parábola do filho pródigo, dizendo a respeito da misericórdia de Deus, que acolhe a todos. O que faziam os doutores da lei? Discriminavam os pecadores, discriminavam aqueles que eles achavam e pensavam que não eram santos como eles, que não eram puros. Eles discriminavam as pessoas, eles se consideravam os santos imaculados. Ora, não existe ninguém santo e imaculado diferente de ninguém diante de Deus. Todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos pecados. Não existe ninguém melhor ou pior. Todos nós estamos no caminho da conversão, todos nós precisamos da mudança, todos nós precisamos da transformação. Se isso não acontecer na nossa vida, a nossa religião não é verdadeira. Se isso não acontecer na nossa vida, a nossa religião é falsa. Por isso que Jesus falava contra os doutores da lei, ele falava contra uma falsa religião, e eles procuravam, como diz o Evangelho, um meio sempre para poder encontrar palavras nele que servissem também para o matar. Então Jesus é muito claro no Evangelho a respeito do que é o reino e do que é a palavra. Então, nesse sentido, Jesus, aqui no Evangelho, ele se torna para nós, não é? Aquele que revela a compaixão, aquele que revela o amor de Deus, e aquele que nos diz: se a lei de Deus não tiver a misericórdia de Deus, então a lei de Deus também é puro legalismo, é somente um amontoado de palavras. Se a lei de Deus não revelar para nós Deus que nos salva pela compaixão que Jesus mostra, como ele mostrava com os pecadores, como ele mostrava com os doentes, curando-os, como ele se aproximava dos excluídos, se a lei de Deus não ajudar a fazer isso, então a lei de Deus também não é uma lei que serve para salvar o ser humano. Por isso Jesus, ele é a encarnação da lei de Deus, ele é aquele que faz a lei de Deus presente, para, como diz São Paulo, como filhos adotivos de Deus, também sermos salvos no seu amor, sermos salvos na sua misericórdia e sermos incorporados na vida da graça que Ele nos dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do humano, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênçãos, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação, por Cristo nosso Senhor. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que está presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos hoje de José, de Maria Teresa, de Lourdes, Américo e Salvador, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Acolhei-os junto a vós na vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Isabel e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre.
My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, or only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Grant, O Lord, our God, that your obedient family, whom you have fed with the bread of heaven, may follow the example of Saint Teresa and rejoice to sing of your mercies for all eternity. Through Christ our Lord. Amen. Before the final blessing, I would like to remind you that tomorrow is Friday, we will have the bilingual rosary, 6 p.m., and also the blessing with the Blessed Sacrament. 6 p.m. tomorrow, bilingual rosary here in our church, and the blessing with the Blessed Sacrament. Gostaria de lembrar a todos que amanhã, às 18 horas, nós teremos o terço a Nossa Senhora de Fátima e também teremos, logo em seguida ao terço, a bênção com o Santíssimo Sacramento. Então todos nós somos convidados a participar, se, claro, temos tempo e vontade. Amanhã podemos estar aqui na igreja ou podemos também assistir de casa, porque será transmitido. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.